palestras, o ideal é que vocês tenham as suas próprias vivências, as suas experiências pessoais. Sejam todos muito bem-vindos aí à palestra. Então, a nossa agenda hoje, para quem está no Zoom, tem um PowerPoint, depois a gente vai disponibilizar também no nosso canal do YouTube, com alguns slides que a gente está aqui projetando. No Instagram, acho que só aparece o vídeo, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é a conscienciologia, sobre o Pensene, que é justamente o pensamento, sentimento e energia, como é que ele influencia a nossa vida, como é que a gente pode qualificar os nossos pensamentos e como que, em função disso, a gente melhora também a qualidade de vida, né, das outras pessoas. Será que no Instagram, pessoal da monitoria, o pessoal do Instagram está pedindo o link do Zoom para poder entrar? Se alguém puder compartilhar lá no nosso Instagram, eu acho que vai também ajudar, né? Eu coloco lá, Karina. Obrigada, Luísa, tá ótimo. Então, o pessoal do Instagram já vai botar no link aí do perfil da CIP Rio, o Zoom também, para quem quiser acompanhar os slides. Depois a gente vai falar sobre bioenergias, então como é que a gente troca as energias, quais são os tipos de energia que existem, e sobre as energias dos ambientes também. Então, quem somos, né? Quem é a CIP? Que instituição é essa? A gente estuda a interassistência, então o ideal é que a gente está sempre evoluindo em grupo, um ajudando o outro. O mais maduro ajudando aquele mais imaturo. Às vezes, em algum aspecto, eu sou mais imatura, eu recebo assistência de alguém, em alguma, sei lá, na tecnologia. Então, tem alguém que entende mais. Ou, às vezes, no equilíbrio pessoal, tem alguém que pode me ajudar nessa área. Eu posso ajudar alguma pessoa na área financeira. O ideal é a gente estar sempre em cooperação. E a interassistência é isso, é um ajudando o outro. E aí, principalmente, através das nossas energias. Então, como é que a gente pode ajudar as outras pessoas pelas energias? Pela nossa forma de pensar. Então, tem pessoas que têm uma forma de pensar bem equilibrada, positiva, né, para cima. Todo mundo quer ficar perto dessas pessoas. Essas pessoas chegam no ambiente e já trazem uma calmia, uma leveza, uma alegria. Então, a gente, só pela nossa presença, está influenciando o ambiente. Por quê? A gente tem energia. Então, a nossa presença ela não é só física, ela é energética também. Isso vai muito de acordo com a forma como a gente está pensando. Tem aquelas pessoas já mais para baixo, mais negativas, que estão sempre lá com a nuvenzinha, né, em cima. Tinha até um desenho que mostrava isso, que a pessoa era sempre, ó vida, ó céu, sempre se vitimizando, reclamando de tudo, ela também vai impregnando esse padrão nela mesma e no ambiente. Então, uma pessoa mais sensitiva, mais sensível às energias, ela pode se contaminar. Então, isso é importante a gente ficar atento. Por isso que a gente estuda o desenvolvimento prático do parapsiquismo, principalmente para a gente saber fazer a nossa autodefesa energética e influenciar positivamente os ambientes. E notar quando tem uma presença dessa, como que a gente pode ajudar essa pessoa e anular a influência dela sobre a gente, né? A gente não sucumbir àquela presença, não começar a se vitimizar junto, por exemplo, com aquela pessoa. E hoje a gente está vivendo um momento que é importante ter o controle maior das nossas energias e da nossa pensenidade, né? Da maneira com que a gente está pensando, para a gente não entrar nessa onda, nesse caos social. Porque se a gente ficar, por exemplo, assistindo televisão 24 horas por dia, a tendência é a gente começar até a deprimir, porque a maioria das notícias, ultimamente, tem sido mais uma dramatização de um certo ponto. Então, tem a questão da informação, que ela é positiva, é importante a sociedade estar bem informada, mas tem um equilíbrio, né? Como que a gente está passando essa informação? Se tem uma dose muito grande da emoção, aí a gente brinca lá, se esse pensene está carregado no sentimento. Então, o ideal é que seja mais carregado no pensamento, na informação mais prática, objetiva, né? Tirando essa carga emocional da dramatização. É saber lidar, tem um problema? Ok, vamos lidar com ele da melhor maneira possível. E se a gente se mantém lúcido, rígido, a gente consegue ajudar, né? Mas, principalmente, as pessoas que estão convivendo aí no dia a dia com a gente.
Então, é trazer esse equilíbrio, por exemplo, para as pessoas na nossa casa, os nossos amigos, os familiares, né? Então, e tem maneiras para a gente fazer isso. Ao longo da palestra, a gente vai abordar isso também. Então, já falei, desenvolver o parapsiquismo e todos nós somos voluntários, né? O pessoal da CIP trabalha no sistema de voluntariado. O propositor da ciência, conscienciologia, foi o professor Valdo Vieira. Ele já morreu, já descartou o corpo físico. Ele tinha projeções conscientes desde garoto, e desde os 9 anos de idade. Projeção consciente é sair do corpo de forma lúcida. Então, quando a gente dorme, normalmente a gente sai do corpo, tem uma descoincidência. Algumas pessoas aí que estão vendo pela primeira vez, é como se a nossa alma saísse. É isso, o nosso espírito, ele desprende do corpo, fica conectado através de um cordão, que é o cordão de prata, e quando a gente acorda, a gente retorna. Então, isso é até uma forma, né, ele tinha esses experimentos e escreveu um livro relatando essas vivências fora do corpo que ele tinha. E reuniu alguns pesquisadores interessados em estudar sobre essa temática. Ele trabalhou muitos anos no espiritismo, estudando os fenômenos parapsíquicos mediúnicos. Ficou 10 anos aí trabalhando ombro a ombro com Chico Xavier. Eles publicaram diversos livros juntos, mas ele sentiu essa necessidade de sair do processo do espiritismo para trabalhar com o processo da descrença, então retirando os dogmas e o viés religioso, então trazendo para o viés técnico, científico, experimental, então da pessoa ter suas vivências, aplicar essas técnicas e buscar suas experiências pessoais e trocar através aí dos debates. E aí, lembrando, o parapsiquismo ele não é para poucos, não é um dom que algumas pessoas escolhidas têm. Então, todos nós temos parapsiquismo. Algumas pessoas têm isso mais aberto, têm mais desenvolvido, dependendo, tem graus diferentes, tem tipos diferentes de parapsiquismo. Então, tem pessoas que vão sentir mais energia, tem pessoas que vão ter intuição, então vem mais pelas ideias. Tem pessoas que vão ter mais a vidência ou a clarividência, então vão perceber, vão ver pessoas que ou que já morreram ou as energias dos ambientes. Então tem vários atributos aí. Tem pessoa que vai ouvir, né, que tem a clareaudiência. Tem aqueles que já têm isso mais desenvolvido e tem vários desses atributos. Então isso depende do nosso investimento pessoal, principalmente. O quanto a gente quer desenvolver o parapsiquismo e as nossas energias. E a conscienciologia, ela estuda a consciência, que somos nós, né? O ego, o self. O ideal é a gente estar fazendo a autopesquisa, né? Os pilares ou as bases da conscienciologia são esses 2 tratados, o tratado Projeciologia. Nesse site da Editares, quem quiser pode baixar gratuitamente. O site é editares.org, que é a editora da Conscienciologia. Tem vários livros e tratados da Conscienciologia disponíveis lá para fazer o download. Então, nesse tratado da Projeciologia, ele conta um pouco sobre a projeção da consciência e tem muitas técnicas para ajudar a pessoa a sair do corpo. Inclusive, agora, nessa época que a gente está assim, mais recluso, né? Seria aí uma forma também de introspecção imposta. O ideal é que as palavras, elas têm uma carga energética também, né? Então, quando a gente fala, estou confinado, dá aquela sensação de prisão. A gente pode interpretar isso de uma outra maneira, né? Uma reclusão, da gente estar mais em contato com o nosso íntimo, com a nossa autopesquisa. Então, uma boa técnica, e para quem quer sair de casa, a gente pode sair todo dia, se quiser, mas não precisa ser com o corpo físico. A gente pode sair com o nosso corpo emocional, com o espírito, todas as noites se projetar. Então, muitas vezes, os sonhos que a gente tem não são sonhos, não é um produto só do nosso cérebro, mas é a nossa saída do corpo. E aí tem pessoas que estão volitando, que estão visitando parentes, que estão interagindo com a natureza e acordam muito bem no dia seguinte. Então, seria uma boa oportunidade aí para a gente praticar a projeção lúcida, que a gente está mais também desacelerado, né? Então, essa desaceleração, ela pode ajudar a gente a entrar em contato, né, com a gente mesmo e sair do corpo também.
E aí, qual o benefício, né, da gente sair do corpo? Aqui tem a definição no dicionário do Sarconi, o que é a projeciologia, né? Então, ele é um ramo da conscienciologia que estuda as projeções energéticas da consciência para fora do corpo humano, ou seja, das ações da consciência quando operam fora do estado de restrição física do cérebro e do corpo biológico. Então, é a gente sair desse corpo físico. Então, essa oportunidade. E um outro benefício, né? Quando a gente tem a projeção consciente, quando a gente sai do corpo físico, a gente percebe que a consciência, que nós não somos só a matéria, a gente não é só esse corpo físico, e que existe vida além da morte, porque quando a gente descartar esse corpo, a gente continua existindo. Então, é uma forma também de desdramatizar o medo da morte, né? O atanatofobia, quando a gente entende que a gente não deixa de viver, de existir, de pensar, de sentir fora do corpo físico. Então, é outro benefício aí da projeção. E o outro tratado é os 700 experimentos da conscienciologia, que fala do estudo da consciência, nas suas mais diversas formas de manifestação. Então, não só nessa realidade física, mas aí considerando os aspectos, por exemplo, das energias na nossa manifestação, como os nossos pensamentos influenciam a nossa qualidade de vida, como a gente influencia os ambientes, etc., que a gente vai aprofundar. Então, aqui para a gente entender, né, falando da projeção consciente, desse ciclo de múltiplas vidas, então a consciência ela não morre, a gente não morre. O que morre é o nosso corpo físico. Então, aqui temos a morte biológica. Quando a gente descarta o corpo, a gente passa a viver em outra dimensão, na sociedade extrafísica. Tem alguns filmes muito bacanas que mostram isso com clareza, né? O Nosso Lar, eu acho que é o que mostra muito bem uma comunidade extrafísica. Na verdade, ele mostra algumas, né? Ele mostra uma mais pesada, mais atrasada, né? Das pessoas que não têm lucidez, que morreram, que o espiritismo chama de umbral, a conscienciologia chama de baratrosfera. Então, é mais como se fosse um inferninho. As pessoas estão ainda muito precárias, né, mais decadentes, e tem os ambientes mais positivos. Então, tem os hospitais extrafísicos, lá a comunidade Nosso Lar estava ajudando as pessoas nesse processo de convalescência, e tem comunidades mais avançadas ainda. Então, quando a pessoa ela já entende que morreu, já ficou no hospital extrafísico, pode estar em educandários, fazendo cursos, aprendendo sobre evolução, aprendendo sobre novas tecnologias, estudando a sua próxima vida humana, como ajudar melhor a humanidade, por exemplo, né? Ou mesmo fazendo assistência do extrafísico. Esses são os amparadores extrafísicos que estão nos auxiliando. Então, vale a pena também, quando a gente trabalha energia, a gente começa a ter uma percepção dessas energias mais sutis e começa a detectar a presença desses amigos extrafísicos, né? Às vezes pode ser um ex-parente nosso que está ajudando em alguma situação, pode ser um amparador ligado à nossa profissão, né? Principalmente quando a gente está ajudando as outras pessoas, que o amparo ele presta auxílio. Então, na hora que eu estou auxiliando os outros, a probabilidade de eu ter um amparador extrafísico junto comigo é enorme. Então, lá o médico, o enfermeiro, o psicólogo, a profissão ela já é dedicada à assistência. A probabilidade dela ter um amparo de função muito grande. Mas isso é para todas as profissões. Então, isso vai depender da nossa intenção. Então, um político bem intencionado, ele está mudando a vida de milhares de pessoas. A probabilidade dele ter amparo é altíssima. Agora, cabe o nível dele, o discernimento e a intenção dele de querer se conectar com essa equipe extrafísica, com os amparadores, né? Às vezes a pessoa tem lá ajuda, quantas vezes na nossa vida diária um amigo, um parente, alguém vem oferecer ajuda e a gente não aceita. Às vezes é o nosso orgulho, ou às vezes é a nossa intenção. Então, isso acontece também com os amparadores extrafísicos. E aí a consciência renasce, ganha um corpo novo e volta a viver aqui na sociedade intrafísica. E esse é o fluxo existencial. Então, são aí várias vidas que a gente tem pela frente, até chegar a um ponto onde a gente já aprendeu tudo sobre essa
realidade humana e aí não precisar mais voltar aqui nessa dimensão. Aqui a gente tem um link sobre a morte biológica. Desculpa, é que eu estou lendo aqui o Instagram e me confundi, né? Falando que não disponibilizou o link. A gente colocou já no Instagram o link também do Zoom, para quem quiser. Eu estou lendo aqui uma pessoa no Instagram colocando. Como é que ocorre o processo, então? Tanto da projeção quanto da morte biológica, para quem está no Zoom, tem uma foto ilustrando esse desprendimento aí do psicossoma ou do corpo das emoções, né, do espírito, da alma, para fora do corpo físico e o rompimento desse cordão de prata, que é quando ocorre a morte biológica. Então, a pessoa ela não vai voltar mais para esse corpo, mas ela continua existindo na outra dimensão e vai se reencartar em outro corpo físico, né? Depois dela passar pelo processo aí da sociedade extrafísica, do aprendizado também no extrafísico. Então, o ideal é que a gente esteja lúcido para fazer esse desprendimento. Então, se a gente ainda é muito apegado a essa realidade, muito apegado à matéria, aos objetos, a tendência é que a gente não tenha lucidez, né, quando morrer. Acaba ficando preso aqui. Pode ficar preso no corpo físico ou perto dos familiares. Então, vale a pena também pensar nisso, né? Assim, nessa foto até ilustra bem, os familiares estão sofrendo bastante. Então, quando a gente sofre, é natural até do processo humano a gente passar por um período de luto, do sofrimento, mas é também não entrar e ficar a vida inteira nesse processo, lamentando a perda de quem foi, evocando a pessoa o tempo inteiro, né? Faz altar, é foto, é missa de 7 dias, de 30 dias, de 1 ano, de 2 anos, a pessoa não vai embora, você está sempre ali querendo trazer de alguma forma ela de volta. Libera a pessoa, queira o melhor para ela. Isso ajuda muito, né? Por exemplo, o seu filho que vai sair de casa, às vezes vai para um intercâmbio, ou até mesmo agora que a gente está um pouco mais afastado fisicamente, mas não energeticamente. Então, a tecnologia ela tem facilitado muito isso, da gente continuar em contato constante, por exemplo, com os nossos familiares, né? Mas entender e respeitar esse momento também, porque senão a gente atrapalha o caminho lá da outra pessoa, né? Então, isso é uma forma de ajudar energeticamente. E o Pensene, então, o que seria esse... o Pensene são 3 elementos indissociáveis, são os pensamentos, os sentimentos e a energia. Pensene é um neologismo que a Conscienciologia utiliza para, de uma maneira, assim, a gente condensar a informação. Então, o neologismo, ele tem aí algumas utilidades. A primeira é ajudar com novas palavras, porque algumas palavras têm uma carga energética, né? Como a gente falou lá do confinamento, a gente pode qualificar, né? Uma amiga outro dia falou confinamento evolutivo, isso é bacana, você qualificou, né? Tá botando isso para cima, tá puxando. Mas a palavra morte, normalmente, ela traz muita dor, porque para a maioria das pessoas, a morte ela causa ainda muitas dúvidas, muito medo e muito sofrimento. E a gente utiliza a palavra dessoma, descartar o soma, né? Um neologismo também, a gente junta 2 palavras. O Pensene também, ele traz uma ideia muito ampla em apenas uma palavra. Então, seria aí o conjunto dos nossos pensamentos, os sentimentos e as energias. Nós estamos pensenizando o tempo inteiro. Então, o tempo todo a gente está pensando. É muito difícil a gente ficar, né, controlar a mente, não vou pensar em nada. Só de pensar e não pensar em nada, a gente já está pensando em alguma coisa. E o tempo inteiro também tem um sentimento atrelado a esse pensamento e uma carga energética, um padrão de energias que a gente vai emanando em função desses pensenes. Então, é importante a gente ficar atento, né, à nossa qualidade de pensamentos, né, como a gente está pensenizado. Principalmente agora, né, nessa fase aí que a humanidade inteira está vivenciando. Então, o Pensene, ou a pensenologia, é o ramo da conscienciologia que estuda os pensenes, aí para quem está acompanhando com os slides. Então, a gente, em função do que está pensando, tem uma aura energética, ou a nossa psicosfera, o ambiente, essa esfera, nosso entorno, em função desse padrão energético que a gente está emanando ou exalando.
Então, é como se cada poro nosso fosse um chakra que está exteriorizando e absorvendo energia o tempo inteiro. E eu vou fazer isso em função do meu padrão. Então, as pessoas mais lúcidas, mais maduras, mais tranquilas vão exalar esse padrão, emanar uma energia com esse padrão. Já a pessoa mais agressiva, mais vingativa, mais depressiva, ela vai emanar esse outro tipo de padrão. Então, é importante a gente conhecer o nosso padrão de pensamentos, antes de tudo. Se eu sou uma pessoa normalmente positiva, tenho projetos, planos da minha vida, e de repente eu começo a ficar muito para baixo, mais depressiva, vale a pena a gente pensar, isso é meu? Ou eu estou pegando a energia de alguém? Ou a forma de pensar de alguém? Então, principalmente agora, né? Assim, há uma semana atrás a pessoa estava lá cheia de projetos, e aí ela começou a ficar dentro de casa. E com a família. Às vezes tem alguém na família que não está equilibrado. E ela sente uma doação. Às vezes nem sente. A maioria das pessoas nem sente a interação energética. Ela percebe o efeito depois. Ela começa a ficar cansada, começa a ter insônia, não dorme direito, não tem mais projeto, começa a entrar num desespero, uma falta de vontade de viver, por exemplo. Mas como? Eu era ótima, assim, eu não tinha essas questões. Será que isso é só seu? Ou será que isso é de alguém que convive com você? Ou isso está como se a gente diz muito, está no ar. Dá para perceber que está no ar um padrão pensênico um pouco diferente, né? A humanidade ela está toda em crise de alguma forma. Pode ser uma crise de crescimento bem positiva para quem souber aproveitá-la, né? E usar isso da melhor maneira possível. Mas para algumas pessoas pode ser um sofrimento muito grande. Então, para a gente se manter rígido, é avaliar, isso é meu ou eu peguei isso? Também, eu dei uma brecha para isso entrar dentro aí da minha psicosfera e isso está me abalando de alguma maneira. Então, às vezes, a pessoa que está lá 24 horas vendo a televisão, ela pode definhar ao longo do dia, ela já está super sem energia para fazer nada, achando que o mundo vai acabar, que só existe sofrimento, e não olhar o lado positivo das coisas também. Então, às vezes, é uma interação energética que a pessoa ela não percebeu uma intrusão na forma dela pensar. Então, aqui nessa foto, a gente pode ver, tem quem está acompanhando pelo Zoom, né? Tem uma moça e um senhor. E a aura deles está começando a interfundir. Então, só de você estar no mesmo ambiente que alguém, você está trocando energia com essa pessoa. Se você entrou num espaço, numa casa, num shopping, num mercado, você está trocando energia também com aquele ambiente. E aquele ambiente vai ter um conjunto de pensamentos, sentimentos e energia, que a gente chama de holopensene. Holo é conjunto. Então, o holopensene do local, como que ele é? Como que é o holopensene das cidades? E como eles influenciam a gente, né? Então, vale a pena pensar. Se você vai no mercado com fome, você pode ser engolido pelas energias daquele ambiente, sair comprando um monte de coisa que você não precisa. Então, quando a gente está carente energeticamente, é a mesma coisa. Quando eu estou muito vulnerável, mais desesperançoso, e eu estou interagindo com pessoas que também estão nesse padrão, eu posso cair também. Se eu tô, a pessoa que é muito cuidadora, que está cuidando de muita gente, a gente tem visto agora muitos profissionais, principalmente da área da saúde, em burnout. Isso a gente falou na palestra da semana passada, né? Que é a síndrome do esgotamento profissional. Porque imagina uma jornada de 14, 16 horas lidando com doença o tempo inteiro, com desesperança. A pessoa tem que se blindar muito energeticamente, tem que conseguir desassimilar quando chega em casa. E a gente que está em casa aí nesse processo mais de reclusão tem que desassimilar também. Então tem que ficar atento aos nossos pensenes e ter hora para ver a notícia, ter hora para trabalhar, fazer exercício físico dentro de casa, ter uma boa noite de sono, blindar a nossa casa, dar atenção aos familiares. Então é um conjunto de coisas que a gente precisa ter na rotina dentro de casa também. Até porque imagina você deixa lá a TV ligada 24 horas, aquele som, aquelas notícias. Como é que fica a energia da sua casa?
Às vezes você nem está na sala, você está no quarto e deixou a TV ligada. Você está emanando um padrão energético para dentro. Então, tem que ter a hora para se informar e a hora para desassimilar. Então, aqui a gente entra nos tipos de energia que existem. Então, tem a energia imanente, que é a energia da natureza, está mais presente a energia do cosmos, do espaço. Então, numa mata, a gente tem bastante energia imanente, energia do mar, do vento, né? Às vezes tem umas brisas assim que parece que limpam todo o ambiente, né? Não sei se vocês já repararam, já perceberam isso. E a energia imanente, ela ajuda bastante a gente a se reequilibrar. Então, quando a gente não está de quarentena, é uma boa solução também dar uma caminhada ao ar livre, um mergulho no mar, cachoeira, isso tudo ajuda a repor energia. E agora que a gente está de quarentena, a energia, ela não tem tempo nem espaço. Você vê que a gente está se conectando pela televisão, aqui pelo Zoom, pelo Instagram. Então, o padrão, a gente está interagindo energeticamente o tempo inteiro. É possível acessar as energias imanentes se a gente trouxer essas energias para a nossa tela mental. Se a gente se conectar pensenicamente com esses ambientes. Então, a gente pode trabalhar as nossas energias, fazer o estado vibracional, que é uma técnica, a gente vai... vou falar aqui o passo a passo, né? Como é que a gente instala o EV. E mentalizar para absorver as energias desses locais. Então, você pode trazer um ambiente bem positivo, que você gosta, que você se sente bem nele, que você já visitou de preferência, né? Que você já foi, sentiu que tem uma energia imanente, ou você teve uma boa experiência naquele local e vai trazendo essa energia para você, vai absorvendo essa energia. Como? Pela vontade. Pensamento, sentimento e energia. Se eu estou dando um comando mental, né? Eu estou pensando que eu quero acessar aquela energia, eu vou acessar essa energia. A energia consciencial é essa energia da consciência, a nossa energia, que é o que a gente está emanando o tempo inteiro, através dos pensenes. Então, um local que tem muita gente, vai ter muita energia consciencial. O padrão da energia da nossa casa, por exemplo, ele é o padrão das energias das consciências das pessoas que habitam a nossa casa. Então, é o meu padrão, o do meu marido, quem tem filhos junto dos seus filhos, que moram ali com você. Além disso, tem relação com o que você assiste, né, o que você está trazendo, os sites que você vai, os livros que você está lendo. Isso tudo influencia energeticamente em você e no ambiente. E nos objetos que você tem dentro de casa. Então, vale a pena, se você quer começar a qualificar a sua pensenidade, qualificar a energia do ambiente é fundamental. Por quê? Digamos, eu trabalhei energia, eu estou muito bem pensenicamente, estou equilibrada. E você chega num lugar que tem um monte de gente pensando diferente, contra. Aquela energia, ela vem. Então, a gente tem que estar muito equilibrado energeticamente para se sustentar. Agora, a gente está fazendo esse esforço, todos nós, para a gente se manter rígido, equilibrado e não entrar na onda da crise. Então, é saber, a crise existe, ela é real, mas com discernimento, né? Com lucidez, mantendo a tranquilidade. E isso vai exigir muito da gente, né? Muito trabalho energético e também ficar atento aos pensenes. E trazer essa serenidade para as pessoas da nossa casa, né? Da nossa família, principalmente. E aí, uma oportunidade para avaliar esses objetos que a gente tem em casa também. Então, às vezes é coisa velha que a gente não usa há um tempão. Às vezes é um bagulho energético, né? Que está emanando um padrão que não ajuda a gente a dormir bem. Que está atrapalhando, a casa está amontoada, tem alguns objetos que são bem bagulhos, né? Que trazem uma energia nociva que vale a pena a gente ficar atento também. E as interações energéticas, como que elas se dão? Né? Então, pela assimilação, a gente assimila o tempo inteiro, né? Da mesma maneira que a gente assimila informação, a gente assimila afeto, a gente assimila energia. O nosso desafio é desassimilar. Então, eu fui lá, eu vi uma notícia, aquilo mexeu com o meu emocional e eu mexeu com a minha energia. Então, eu fiquei down.
a gente tem que saber sair disso, não é entrar e sair. Eu interagi com uma pessoa, ela me ligou e eu senti que ela estava muito mal, ela está desesperada, pode ser que ela vá perder o emprego dela, e eu senti toda a angústia que aquela pessoa está sentindo. Isso é positivo para ajudar a pessoa também, né? Ter empatia. O negativo é quando você desliga o telefone, às vezes a pessoa fica ótima, que ela despejou lá em você, você ajudou, fez uma assistência, mas é importante a gente saber desassimilar também, né? Então, como? Mudando a forma, o pensene, muda o bloco, então para de pensar naquele assunto, entende o que a pessoa está passando, mas não entra mais tanto. Você fez o seu trabalho, agora você saiu do trabalho, você muda o seu bloco mental. Você ouviu aquela pessoa, ajudou? Ok, muda o bloco. Trabalhando com energia, então pode visualizar lá que eu falei da energia imanente, né? A praia, a cachoeira, ou fazendo o estado vibracional, que essa é uma técnica da conscienciologia que várias outras linhas já utilizam também muito antes até da conscienciologia. A conscienciologia ela sistematizou uma série de conhecimentos para ajudar aí na qualidade de vida. Então, os chineses já utilizam há milênios o trabalho energético. Né? O Qigong terapêutico utiliza bastante. E outras linhas também, né? Como que a gente movimentando as energias, a gente influencia a nossa forma de pensar, a nossa pensenidade. Então, o EV tem no tratado dos 700 experimentos, tem um teste, que é o teste do estado vibracional, ensinando a fazer o EV, tem impedimentos ao EV, o que pode atrapalhar, o efeito do EV. Então, quem depois quiser buscar na internet, no canal do YouTube da ACIP, tem também um vídeo ensinando a fazer o estado vibracional. Então, a pessoa vai se concentrar pela sua pensenidade, vai trazer energia até o alto da cabeça, vai concentrar a sua energia aqui, nessa região, e vai descer com a energia até os pés. Você pode fazer sentado, deitado ou em pé, como você preferir. O ideal é começar em pé. E depois você vai trazer energia dos pés até o alto da cabeça e vai repetindo esse procedimento várias vezes. Vai acelerando cada vez mais até o seu corpo energético todo vibrar. Todos os seus chakras vão começar a vibrar. Então, isso é uma forma de você se equilibrar energeticamente. De todas essas energias que você assimilou aí com as outras pessoas, com a mídia, com os ambientes, ou do holopensene, né, aquilo que está no ar, que a gente está captando energeticamente, é uma forma da gente se manter rígido. Né? Então, por exemplo, muitos anos atrás, esse exemplo é bem atual, né? Porque a gente está vivenciando uma revolução também na nossa higienização. O EV é uma forma da gente higienizar as nossas energias, higienizar os nossos pensamentos, que ainda é invisível para muitas pessoas, mas para outras já não é. Muita gente já sente esse processo das energias e já não percebe algo como algo invisível, mas sim como algo real e que influencia a nossa saúde, o nosso bem-estar. Então, muito tempo atrás, os médicos, quando tratavam dos pacientes, eles ainda não tinham o invento do microscópio, então eles não viam que existiam os micro-organismos. Então, tratava de um doente para o outro sem lavar as mãos e assim ia contaminando. E aí vinham as epidemias. Quando se inventou o microscópio, eles começaram a perceber que esses micro-organismos passavam de um ser para o outro. E eles começaram a usar critérios, né, a máscara, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, o jaleco, lavar as mãos sempre. Então, na saúde, isso ficou bem difundido. Porém, na nossa sociedade, a gente tinha muitos hábitos de higiene, mas a gente começa a ver que agora chegou um vírus que não era suficiente, né? A gente precisa intensificar os nossos hábitos de higiene, ainda mais magnífica, mas trabalhar também com a higiene energética. Então, fazer a asepsia dessas energias, a limpeza energética nossa. Porque senão, um dia eu vou chegar exausta, exaurida, fui sugada, a probabilidade de um micro-organismo entrar no meu sistema e eu estar com a imunidade mais baixa, ela é maior. Então, muitas vezes isso tem a ver não só com o meu sistema imunológico, mas com o meu processo energético também.
a minha forma de pensar também. Então, muita gente fica doente, somatiza, né? A psicossomática já estuda bastante isso, né? O processo da somatização em função do nosso ânimo, do nosso estado de espírito. Tem tudo a ver com pensênia. A maioria acho que já deve ter parado para pensar nisso, né? Como é que o pensênia influencia a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. E aí não só a nossa, né? Dos outros. Imagina um dia que eu chego lá chutando cachorro morto, brava pra caramba em casa. Estou emanando esse padrão para todo mundo que coabita comigo. Desde a pessoa que é mais casca grossa, ou seja, aquela que sente menos energia, até aquela mais sensível. Normalmente a mais sensível vai pegar mais. E aí vale uma dica para quem tem criança em casa, porque normalmente as crianças elas são muito esponja, elas têm menos defesas, elas são mais abertas energeticamente. Então podem ser o para-raio da casa. Então muito problema aí de pai, mãe, acaba que a criança é o reflexo. Às vezes a mãe está com um problema no trabalho, chega em casa, aí não dá tanta atenção para o filho, ou chega com aquela energia do trabalho, não precisa falar nada. Só com a presença, aí a filha já pega e passa mal. Aí vomita, aí fica doente, aí tem febre. E vida normal, leva no pediatra e ninguém para analisar o quanto dos pais de sujeira a gente está levando para dentro da nossa casa, sujeira energética. E acabando com a saúde dos filhos, por exemplo, ou do seu marido, quanto a gente influencia. Então, o ideal é que a gente influencie positivamente. E avaliar, então, se a sua criança ela é uma esponja e como é que a gente ajuda. Então, o pai e a mãe podem ajudar muito, dando atenção, principalmente. Antes de entrar em casa, faz um EV, ou entra em casa, vai para o seu quarto, para o escritório, trabalha com a sua energia, se equilibra, pode exteriorizar a energia para a criança pelas mãos também, ajudando ela a se equilibrar, ensinar a fazer o estado vibracional. Então, isso é tudo maneira de blindar energeticamente as pessoas que moram com a gente na nossa casa, né? E principalmente aí os mais frágeis. Não só a criança, o bichinho de estimação também pode pegar bastante das nossas energias. Então, eles ajudam, por um lado, a equilibrar o ambiente, traz alegria, né, leveza, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Equilibrar é uma troca, é a troca desse afeto, dessa interassistência. Então, isso a gente faz o EV, a desassimilação, né? Sobre as trocas. Quem está acompanhando no Zoom, nos slides tem agora uma espécie de animação mostrando como essas trocas energéticas elas acontecem. Então, aqui a interação entre um homem e uma mulher, estão no mesmo ambiente, não estão nem se encostando, mas como que a esfera energética de cada um vai interfundindo com a outra. Até que o padrão vai se misturando, que eles ficam imersos nessa energia. Então, não sei se vocês já foram em um ambiente você começou a se sentir muito bem, para cima, se sentiu positivo, com a energia das pessoas que estavam ali. Às vezes é como uma comemoração, está todo mundo bem, feliz. E aí você sai e volta para casa bem. O dia hoje foi maravilhoso, foi ótimo reencontrar os amigos, às vezes dá vontade de mandar mensagem, é muito bom te rever. Ou, poxa, aquele filme foi super bacana. Isso influencia na gente energeticamente. E o oposto, né? Às vezes tem um lugar que a gente vai, a casa do fulano não estava bem, ou esse restaurante aqui. Até tem uma vez eu fui com umas amigas para um restaurante, um amigo também, que tinha convidado a gente. E quando a gente entrou no restaurante, a gente tinha feito trabalho, dado uma aula de conscienciologia, tinha trabalhado energia. Então estava todo mundo, vamos comemorar, assim, até num padrão quase de euforia, né? Bem positivo. Quando a gente entrou no restaurante, como se fosse aquela pressão, uma nuvem negra, sabe? Que você sente até no ouvido aquela pressão quando o avião está descendo, que tampa. A gente sentiu, ninguém falou nada. Deu uns 15 minutos, a gente, caramba, uma começou a perguntar para a outra, vocês estão sentindo? Aí as três estavam sentindo a influência. O que será, né? O restaurante tão bacana, o negócio está pesando. Daqui a pouco o dono do restaurante vem e senta na nossa mesa. Ele era amigo do nosso amigo que convidou para ir lá. Começou a contar lá uns problemas que ele estava vivenciando.
Quando ele saiu da mesa, aí a gente perguntou lá para o nosso amigo, o que está pegando, né? Com ele, tá mal com a mulher, o restaurante. Então, a própria energia do dono do restaurante, a gente conseguiu captar que estava emanando lá para o local. Então, às vezes, um problema pessoal nosso, as outras pessoas podem sentir também que algo não está bem. E aí, claro, não é sair correndo do lugar, né? A gente está lúcido do que aconteceu, trabalha a energia, ouve a pessoa, tanto que depois ele voltou para a nossa mesa e não queria sair mais, e ficou lá até a gente ir embora. E ainda comentou, ele nunca tinha trabalhado energia, falou, poxa, tá bom ficar aqui na mesa com vocês, né? A energia tá boa, e ajudar as pessoas e não se contaminar. Mas quantas vezes a gente não está lúcido, entra num lugar, não percebe a pressão, mas ela está ali. Daqui a pouco a gente começa a brigar com o nosso companheiro, ou briga com o filho, ou fica chateado com o chefe, né? Um e-mail que veio, a gente já começa a taquicardia. Então, esse é o processo de energia que a gente não está percebendo e já tem um efeito físico. Então, já mexeu no nosso processo fisiológico. Então, a gente pode ter dor de cabeça, além da taquicardia, ficar nervoso, respiração mais ofegante, ou mesmo brigar com a pessoa que está do nosso lado. Mas estava tudo ótimo, foi só entrar ali no lugar, fiquem atentos a isso, né? Como é que é o holopensene dos locais onde a gente está se manifestando. E hoje na nossa casa, né? Como é que está o holopensene da nossa casa e como é que a gente pode melhorar também. Tá? Isso é importante, principalmente nesse momento. Então, por exemplo, tem locais que a gente ficou descobrindo aí com esse confinamento, tem umas piadinhas, né, rolando, alguns memes, né, interessantes. Teve até o bom humor, ele é fundamental, né, nessa hora, que perguntam para o rapaz, né, você tem duas opções aí na quarentena. A letra A, você vai ficar confinado com a sua esposa e filhos, e a letra B, aí o cara, B, opção B, ele nem deixou a pessoa terminar, então ele não ficar confinado, né, com a esposa e o filho, para ele é horrível. Como é que está a convivência dessa família? Então, isso é uma oportunidade. E estão tendo alguns relatos de aumento de violência contra a mulher, principalmente, né, em casa. Por conta do seu estresse, você não consegue desassimilar e você vai com... É a forma como você estoura para botar a sua dor para fora, só que você está trazendo dor para as outras pessoas também. Então, existem outras maneiras da gente trabalhar com isso. Então, o EV, a absorção de energia imanente, ver uma série bacana, fazer exercício físico, ter leitura diária também, né, de temas interessantes. Com isso, a gente vai desassimilando, né, desse padrão. E aí, quem está acompanhando pelo Zoom, botei algumas fotos de locais, isso também ajuda. Pega a foto de locais que vocês tenham ido, um padrão positivo de energia, onde você se sentiu bem. Você pode ficar olhando para essa foto, você está fazendo um acoplamento energético com esse local, com esse ambiente. Então, estou aqui na minha sala, eu posso pegar as fotos da Cataratas do Iguaçu e ficar ali acessando esse padrão de energia para mim. É uma forma de você fazer uma limpeza energética também, mudar o ambiente da sua casa, né? E aqui, só para terminar a exposição, né, dos slides, aproveitar esse momento para limpar a sua casa energeticamente, fazendo a limpeza da casa. Não só a limpeza com produtos de limpeza, varrer, isso diário, né? Esvaziar armário, aproveita esse momento e tira tudo que não serve mais. E aí tem alguns livros que me ajudaram muito a fazer esse destralhamento, principalmente lá os da Mary Kondo, da guru da organização, né, da arrumação, para você tirar os bagulhos energéticos também. Então, isso aí vale a pena pensar. E o professor Valdo dizia, né, que é mais fácil, a gente penseniza ou pensa com mais clareza, com mais rigidez, num ambiente organizado e limpo. Então, um ambiente muito carregado de objetos vai estar carregado também com muitas energias. E aí ele diz, vale pesquisar a máxima, menos é mais. Então, no quesito aí dos objetos, para a gente aproveitar também e fazer essa limpeza física e energética da nossa casa. Que as limpezas, elas trazem renovações, né? Então, vale a pena a gente ficar pensando nisso.
Então, eu apresentei uma ideia geral do que é o Pensene, né, o que é a Conscienciologia, e agora eu vou ouvir as perguntas, que eu vi que muita gente mandou aí, tanto pelo Instagram, né, quanto pelo Zoom também, para a gente ir tirando as dúvidas. Então, eu vou pedir para a Luísa ler para a gente algumas das perguntas, para a gente interagir. Oi, Luísa? tava Tá. tirando o microfone aqui. Então, aqui no chat do Zoom, por enquanto, não temos dúvidas. Vocês fiquem super à vontade, aproveitem essa oportunidade para poder melhorar a qualidade aí, né, da energia onde vocês estão. E aqui no Instagram, eu entrei e saí do Instagram, assim, acabei perdendo a pergunta como um todo, mas ela dizia mais ou menos assim, que ela está no Catar há 15 dias, mora com um grupo de pessoas e ela está, então, confinada nesse quarto há 15 dias, e que está sendo um processo difícil. Tá. Então, pelo que eu entendi, ela deve dividir o apartamento com outras pessoas, né? Eu acho que deve ser Sim, isso. E ela deve se sentir melhor no quarto dela. acredito que sim. E aí ela está há Tá. 15 dias ali, confinada no quarto. Sim, ok. Então, dá assim, mesmo no quarto, para a pessoa fazer algumas rotinas para manter a saúde mental, né? Principalmente aí os pensenes sadios. O ideal, você se conectar, tem um livro que me ajuda bastante, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele é o fundador da logoterapia, logoterapia é justamente a terapia para ajudar as pessoas a acharem o sentido de vida delas. Ele ficou muitos anos preso em campo de concentração e ele começou a estudar o comportamento, a manifestação das pessoas nesse campo. E ele avaliou que os mais fortes, os que sobreviviam, eram aqueles que tinham algo pelo que viver. Então, com um projeto de vida, ou uma missão que a pessoa queria fazer, ou um familiar esperando do lado de fora. Então, eu vou me manter vivo, porque eu vou reencontrar lá o meu filho, os meus parentes. Isso dava uma força para a pessoa. E aqueles que não tinham esse projeto, eles acabavam se entregando mais facilmente. Não só os prisioneiros, ele vê esse comportamento também nos guardas do campo. E no caso dele, o projeto que ele tinha era a publicação dessas ideias, né, desse livro de como ajudar as pessoas a acharem um sentido na sua existência. Então, uma coisa que pode ajudar a gente nesse momento é esse projeto de vida. Onde é que você se vê daqui a um tempo? O que você quer alcançar na sua vida? Escrever sobre isso pode ajudar. Então, ter esse viés também da esperança, de alguma maneira é isso, né? Você avaliar de uma forma realista que essa epidemia ela vai passar. Vai chegar um momento, pode demorar 2, 3, 4 meses, mas que a gente vai voltar, né, também a sair. Eu não sei como é que está a situação aí no Catar do toque de recolher, mas aqui, por exemplo, no Brasil, a gente consegue sair para ir ao supermercado. Uma outra forma, a pessoa pode sair, talvez, quem tem carro da sua garagem, entra no carro, dá uma volta de vidro aberto, vê lá a praia e volta, né? É uma forma de você também se preservar e também sair um pouco, né, desse confinamento. Mas se a pessoa ela está ali no quarto, pode fazer exercício físico pelo celular, tem alguns aplicativos, né? Você suar, é importante, todo dia suar, que é uma forma de você eliminar essas toxinas, equilibrar o seu pensamento, porque lembrando, pensamento, sentimento e energia. Quando eu estou trabalhando no meu corpo físico, eu estou emanando também muita energia, estou me equilibrando e tem os hormônios da felicidade atrelados também ao processo do exercício físico. Então, se você fizer pelo menos meia hora por dia de exercício até suar, isso vai ajudar no seu equilíbrio pensênico. Trabalhar estado vibracional, quantas vezes você puder. Então, já aproveitar esse momento, você vai e trabalha 20 vezes por dia o EV, 30 vezes por dia, vai movimentando sua energia, blindando seu quarto, para esse padrão de fora aí da sua casa, ele não chegar dentro da sua alcova, você ter sua alcova bem blindada, né? Então, isso é importante também.
E se você puder, ainda melhorar o ambiente para essas pessoas, né? Depois que você tiver o seu padrão equilibrado, o seu quarto, que tal passar esse bem-estar do seu quarto para o resto da casa, para as pessoas que você está dividindo, né? Se você conseguir. Se não, a melhor solução é essa. Fica na sua alcova com o seu padrão de energia, no seu oásis energético, para você superar, né, esse processo. O banho, ele ajuda muito, a chuveirada bioenergética, né? Trabalhar a energia embaixo do chuveiro, por exemplo, isso vai ajudar a pessoa a se reequilibrar energeticamente. Então, se alimentar bem, né? Ter que beber bastante água, bastante líquido, isso tudo vai ajudando. Você pode aproveitar esse momento para listar suas prioridades, fazer autopesquisa, escrever bastante. Então, são técnicas para ajudar a pessoa a ficar mais com ela mesma. Tem algumas técnicas da conscienciologia, também que dá para baixar, né, verbetes. Tem um que é a autorreflexão de 5 horas. De repente, você pode se programar para fazer uma vez por semana essa, aproveitar que está recluso, né? E ficar 5 horas refletindo sobre um determinado tema, nem que seja os seus projetos para daqui à frente, ou como melhorar hoje o seu dia a dia, a convivência com as pessoas, né, com quem a gente está dividindo a casa. Então, são aí algumas maneiras da gente se reequilibrar. Então, espero que eu tenha respondido, senão é só perguntar mais, a pessoa do Catar. Marina, Sim. A Cíntia de Manaus está falando aqui, excelente palestra, você chegou hoje em amigos de Manaus que não conseguiriam chegar a estas ideias. E aí ela pergunta, redes sociais e Pensene, como ocorre a assimilação? Boa pergunta. Então, por exemplo, na hora que a gente está lendo uma notícia, vendo televisão, vendo um WhatsApp ou vendo a rede social, a gente está assimilando com aquela notícia, com aquela informação. E muitas vezes com o autor daquela postagem. Às vezes, a gente tem que avaliar o teor da mensagem que a gente está colocando nas redes. Então, tem pessoas que colocam notícias bem positivas, até de incentivo, de ajudar. E tem aquelas que se frustram, por exemplo, né? Tá meia hora no banco, começa a ficar irritada e coloca no Instagram, no Twitter, porcaria de atendente, essa fila que não anda. Então, você está jogando para o cosmos a sua insatisfação, né? E coitado do que for ler, o desavisado que está lá no Instagram aparece no feed um post desse. Às vezes a gente cai até para até um baque, assim, né? Vem aquela energia de influencia. Então, vale a pena a gente ficar lúcido também, né? Principalmente nesse período de quarentena, filtrar o que a gente está vendo nas mídias sociais também. As notícias, as fake news, as notícias informativas, as que desinformam, as que desesperam, as que equilibram. Então, vale a pena, sim, a gente ficar bem atento ao nosso Pensene na hora que estamos interagindo com as mídias sociais também. Outra pergunta da Jéssica Moura. Existe uma técnica para interromper pensenes negativos recorrentes? Existe. Primeiro, você pode trabalhar o EV. Acho que isso vai ajudar energeticamente a limpar o seu campo de energia. Você vai se blindando energeticamente. E aí você vai poder identificar qual é o gatilho, por que esse tipo de pensamento ele fica voltando para você. Porque quando a gente está lá no meio da sujeirada, fica difícil identificar. Com o EV, é como se você tirou as moscas de cima e aí você vai e recolhe o lixo. Mas também, se você não tira o lixo, as moscas vão voltar. Então, você vai fazer lá vários EVs, mas você vai se contaminar de novo com sua pensenidade. Então, primeiro, um vai trabalhar junto com o outro. Você vai fazer o EV e vai fazer também analisar os seus pensenes. Por quê? Qual é a origem disso? É algum trauma que você teve? Alguém que falou alguma coisa que você não gostou e você está remoendo isso? É algum medo que você tem? Então, busca fazer essa autorreflexão que pode te ajudar. Você pode também buscar uma terapia, né? Uma psicoterapia, para ajudar a entender a sua forma de pensar, né? Quais são esses gatilhos, o que está te puxando para baixo, por exemplo.
Isso associado ao trabalho das energias, né? Limpa a sua casa, tem atividades terapêuticas que te coloquem para cima, isso é importante, ter um hobby, veja coisas positivas, isso vai te ajudando também a sair dessa condição. Outra pergunta agora da Ana Maria. Nesse momento, com o holopensene instalado no planeta, que exacerba o medo da morte, como aliviar o holopensene global? E aí ela faz um comentário aqui complementar. Sabemos que nossa procedência é extrafísica, mas a maioria não. Sim. Então, como a gente pode ajudar? Se a gente estiver equilibrado, já é -1, né, para dar trabalho, colocar dessa maneira. Então, para a gente pensar qual que é a nossa postura, a gente é mais assistente ou é mais assistido? Então, se a gente se coloca como mais lúcido, eu vou assistir o planeta nesse momento, mesmo que eu seja um grão de areia no planeta, uma mini peça. A gente faz parte dessa engrenagem. Então, se eu começo a pensar diferente, eu posso equilibrar minha casa, posso expandir para os meus amigos, os meus parentes. É uma corrente. A gente pode fazer uma espécie de melhoria do holopensene. Se eu melhoro o meu pensene, eu posso ajudar outras pessoas também. Por exemplo, tem algumas técnicas da conscienciologia que ajudam, né? Além de trabalhar com energia, existe a técnica da TENEPS, né? Então, os tenepsistas, as pessoas que praticam a tarefa energética pessoal, podem ajudar 50 minutos por dia, exteriorizando suas energias em prol do planeta, né? Desse momento que a humanidade está vivendo. Então, nesse aspecto, é fundamental contar com esses doadores energéticos para assistir os menos favorecidos, né? Energeticamente. E eu acho que acabou meu Instagram aqui, o vídeo. Deixa eu botar de novo. Só um minutinho. É 1 hora de duração mesmo. Ah, tá. Então já consegui. Voltamos aqui ao Instagram. Então, eu estava falando, como que a gente pode ajudar nesse momento do planeta, né? Com a nossa pensenidade rígida, trabalhando as nossas energias. Quem já é doador de energia, pratica a TENEPS, doando suas energias em prol do cosmos. Então, isso é tudo uma forma de fazer assistência nesse momento aí delicado do planeta, né? Aí o pessoal que está chegando pela primeira vez, o espiritismo são os passes para o escuro. Tem outro termo que eu esqueço, que é do lar, né? Que é o culto do lar, não sei, se alguém puder até me ajudar aí, digitar. Talvez a Tayana saiba, ela entrou agora. É Evangelho no Lar. Ou culto no lar também. Culto no lar, é isso, né? Então, a pessoa de exteriorizar a distância, a energia. Mas aí tem que avaliar como é que ela tá para isso. Porque como o planeta está precisando, a gente tem que saber o nosso limite, né? Até onde eu consigo doar energia, quando é hora de parar e me precaver. Fazer minha autodefesa, o meu equilíbrio também. Porque senão a gente vê aí quantos médicos estão ajudando nessa hora e quantos estão ficando doentes também porque estão passando do limite. Então, é importante a gente, como assistente, também saber até onde vai a nossa competência, né? E saber dosar essa assistência. Eu acho que, não sei se eu respondi aí a Ana Maria, se ela tem uma outra ideia também, como é que a gente pode ajudar aí nesse momento, ouvindo as pessoas, pode ajudar as pessoas mais velhas. Às vezes a pessoa está lá, não consegue sair de casa para fazer compras, está no grupo de risco, fazendo essa assistência, leva compras, culto no lar, que a Karina botou também isso. Então, uma maneira de ajudar o evangelho no lar também. Então, de ajudar energeticamente aí a humanidade, né? Cada um fazendo o seu trabalho. Quem tiver mais lúcido, poder ajudar os menos lúcidos, né? É o menos doente assistindo o mais doente. Colocar dessa forma aí. Uma outra pergunta agora do Ricardo. Gostaria de saber qual seria a melhor técnica para se blindar quando você vai a uma festa, por exemplo. Seria o encapsulamento? Caso seja, gostaria de saber como ocorre para realizar esta técnica. Tá.
O encapsulamento pode ajudar bastante. E, primeiro, você pode avaliar, às vezes, o melhor mesmo é nem ir. Então, dependendo, se o ambiente da festa ele é bem carregado, então sabe o pessoal, qual a intenção das pessoas, né? Tem locais que a gente vai passar dias para conseguir se limpar, ou mesmo se blindar, porque a energia ela é tão densa que vai exigir um domínio de energia muito forte da nossa parte. Mas se é uma festa e uma confraternização, são poucas pessoas, mais tranquilo, assim, dá pra gente se blindar e ficar ok. Mas aí se é uma festa que o pessoal tá bebendo além da conta, tá perdendo a lucidez, às vezes tem uso de drogas, arrastão extrafísico, orgias, bloquinho de carnaval, por exemplo, né, que ninguém é de ninguém, a pessoa realmente perde a lucidez totalmente. Então, o ambiente extrafísico ele fica bem pesado nesses momentos. Então, vai exigir muito da gente. Então, a gente primeiro ponderar, vale a pena eu ir? Né? Às vezes a gente vai ver, pô, não tem o gabarito energético para isso ainda. Então, é lá quem tem banca, quem tem, como é que é a banca? Bota como, não lembro esse Só ditado. banca quem tem competência. Isso, quem tem, é parecido com isso que você falou. Avaliar o seu nível de competência para bancar, né, a situação. Mas, digamos lá, eu preciso ir, né? Eu vou ter um amigo, às vezes é importante, festinha na casa de amigos, positivo. Ok, você vai lá, ajuda a pessoa também. Mas não entra naquela, tá todo mundo bebendo, daqui a pouco você tá bêbado junto. Acabou sua blindagem, né? Então, é se manter com a pensenidade rígida. Então, a nossa melhor autodefesa, normalmente, é a nossa forma de pensar. É a primazia das energias cosmoéticas, de um pensênio, uma pensenização sadia e saudável. Então, penso o melhor de todos. Isso já vai ajudar bastante, né? Do que você chegar lá na festa, vai a contragosto, por exemplo, e fica, olha aquele fulano chato, e o cara lá bebendo, começa a pensar contra todo mundo, você vai pegar a carga negativa de todo mundo ali. Então, se você já pensar positivo, é um caminho também. E lembrar de trabalhar com as energias. O EV é a melhor ferramenta aí no caso do encapsulamento. Assim você consegue sair blindado de uma situação dessa energeticamente. Agora, uma pergunta do Instagram. A meditação ajuda? Pode ajudar a pessoa a se acalmar. Ela vai respirar, às vezes ela está aí com muita informação, então ela vai se recolher, vai olhar para ela, vai desacelerando. Então, isso é uma maneira, sim, de você entrar dentro de você. Né? Você fecha os olhos, vai... O Qigong terapêutico ajuda mais ainda, porque aí você está trabalhando com a sua energia também. Então, o EV, eu vejo que ele ajuda ainda mais do que a meditação. Porque a meditação, ela te dá uma calmia. O EV, ele ajuda na desassimilação também. Então, digamos que você pegou uma consciência extrafísica, um encosto que estava com alguém. Aí você está ajudando aquela pessoa. Às vezes é o seu filho, o seu marido. A pessoa, o espírito veio para você, ficou pertinho ali de você, um encosto. E o seu marido ficou ótimo, está tudo bem. E você está lá meio troncho. Só meditar não vai tirá-la da sua psicosfera. Então, além disso, é importante fazer o trabalho com as energias. Porque quando você está lá vibrando, é a limpeza energética. A consciência extrafísica vaza, cai fora, não fica na sua psicosfera. Então, às vezes, você está meditando com alguém ali, você está se acalmando, mas está melhorando o seu pensênio? Às vezes, a gente vai meditar acoplado, e aí não adianta tanto. Então, é importante você pode juntar as duas técnicas. Trabalha o EV, desassimila, depois faz aí o seu trabalho de meditação, de introspecção, né? Isso pode, sim, ajudar a te acalmar nessa hora, de respiração, né? A respiração, ela ajuda também bastante nesse momento. Agora, a Ana Paula, no Instagram, ela perguntou: quando sinto energia negativa, sinto sono na hora. Minhas pálpebras ficam pesadas. É normal sentir isso? Como faz para blindar essa energia negativa na hora? Sim. Então, provavelmente você é mais doadora de energia e pode ser aí mais esponja de alguma forma, assimila fácil, né? E estão te drenando, porque quando vem essa energia negativa e dá essa sonolência, quer dizer que você está exteriorizando
involuntariamente a energia, na verdade, nem exteriorizando, estão te sugando, vampirizando. Esse seria o termo técnico para o que você está vivenciando, né? Vampirização energética. Então, é importante, sim, você se blindar quanto a isso. Então, é estar mais lúcida quanto às suas energias e não permitir que a sua energia saia de você sem o seu consentimento. Uma coisa é você doar as suas energias, tá? Tem uma pessoa que está mais carente energética, está angustiada, acelerada, você vai e doa energia para ela. Outra coisa é a pessoa chegar perto e você já sentir energia esvaindo de você. Então, existem alguns vampiros energéticos mais carentes que têm essa tendência mesmo a sugar. Então, trabalha a sua energia na hora que você sentir isso. Começa a circular a sua energia para instalar um EV, dá barreiras para a pessoa. Tem pessoas que têm a tendência a falar tocando, né? Esses são mais vampiros mais profissionais, né? Pega ali em você e se está te sugando de canudinho. Coloca a barreira, olha, não me encosta, por exemplo, né? Dá esses limites. Aí um lado bom até agora do coronavírus, né? Assim, então, esse afastamento um pouco maior, né? Então, tem pessoas que precisam desse contato físico mais ostensivo. Algumas porque vão doar energia, dão aquele abraço que tem realmente afeto, mas tem muito abraço que é vampirizador, né? Então, esse pode ser o caso que ela está aí vivenciando. Então, é normal, para quem é mais sensível, mas não é positivo. Então, o ideal é que isso não aconteça mais com você, que você comece a trabalhar as energias para blindar esse processo. O Léo Schren te parabeniza e fala assim, tem bastante gente tendo o primeiro contato com a Conscienciologia e a CIP hoje. Talvez seja legal falar um pouco sobre o holossoma. Acho que distinguir os somas vai ajudar a entender melhor o EV. Legal. O Léo está em qual plataforma? No Instagram ou está no Zoom? Está no Zoom. Ah, tá no Zoom. Eu vou... Ih, acho que eu não sei se eu parei de compartilhar aqui a tela. Está compartilhando. Tá, beleza. Tem uma foto lá no Zoom que depois vai estar disponível para quem está no Instagram, os slides também, que mostra aí o processo da morte biológica, né? Que mostra o atributo aí do holossoma. Então, o corpo físico é o soma, o que está deitado aí, no caso, na maca, né? O psicossoma é o veículo das emoções, é o espírito, a alma, quando a pessoa sai do corpo. O energossoma é o corpo das energias, ou o conjunto dos chakras, que está envolvendo tanto o corpo físico quanto o corpo emocional, ou psicossoma. Então, é importante a gente trabalhar as energias, porque através do energossoma é que a gente está trocando energia o tempo inteiro com as pessoas e com os ambientes. Por isso que o EV, ou estado vibracional, ele é fundamental para isso. Porque o Pensene, ele está influenciando energeticamente aí o nosso corpo energético, né? Então, nesse caso aqui das trocas, você vê, né, tem a aura da moça, essa energia amarela no entorno dela. Então, isso é influência do nosso trabalho de energia e da nossa forma de pensar. Então, o energossoma é também o conjunto dos nossos chakras, ou o holochakra. Então, nesse sentido, acho que ajuda, sim, a gente ter essa visão, que a gente não é só o corpo físico, a gente é também o corpo energético, é também o corpo das emoções e o corpo das ideias. E aí, falando em Pensene, o ideal é que a gente carregue a nossa pensenidade, ou que a gente influencie mais através do PEN, através dos pensamentos, da lucidez, do discernimento, e não do sentimento, do emocionalismo, do desespero. Ter pensenes catastróficos agora não vão ajudar ninguém. Então, é isso, é ter pensenes mais sadios, passar uma tranquilidade, uma positividade para as pessoas, para a gente sair junto e sairmos bem dessa crise. Isso é o mais importante. A gente se manter firme e rígido. Não sei se eu ajudei aí, Léo, se tem mais alguma coisa que você queira colocar ou ajudar também nesse processo aí dos pensenes, né? E do holossoma, né? Do conjunto dos veículos da consciência. Acho que eu não botei um slide específico de holossoma aqui, vou botar na próxima. Eu botei o da morte biológica só, né?
mas tem explicando o que é cada um desses veículos do holossoma aqui da morte biológica. A próxima pergunta é do Tiago Dornelles. E ele diz: algumas pessoas são mais sensíveis energeticamente que outras? Qual é a explicação? Para essas pessoas mais sensíveis, alguma dica para iniciar como desenvolver o lado energético? Cursos, aulas, por exemplo? Sim, ok. Sim, algumas pessoas são mais sensíveis do que as outras, tem algumas bem mais abertas energeticamente, provavelmente aí com os chakras mais abertos, então elas captam mais as energias dos ambientes e são mais suscetíveis a sofrer influência, tanto positiva quanto negativa. Então, provavelmente, nesse momento mais de crise, ela tem que trabalhar mais com a sua pensenidade, com a sua energia, senão ela pode ser facilmente engolida pelo holopensene que está aí instalado. Então, como que você se defende ou sai disso? Ficando atento ao seu pensene, o que é seu, o que você está pegando que é externo, principalmente trabalhando com as suas energias, fazendo o EV, o estado vibracional. Que a gente ensinou aqui, você pode depois, você entrou depois, né, no YouTube da ACIP, tem lá ensinando a fazer a técnica do estado vibracional, tem um vídeo, assimilando energias imanentes da natureza, só pelas ideias, você traz isso à sua tela mental, você pode aplicar e tem uma técnica da visualização parapsíquica, por exemplo, para se conectar com esse padrão energético, isso ajuda bastante. E cursos, temos também cursos EAD online, ensinando, além desse vídeo aí do estado vibracional, no canal da CIP Rio, no YouTube, a gente vai liberar em breve alguns cursos EAD também, fica atento aí nos canais da CIP. Tem tertúlias diárias da Conscienciologia, no site Tertúlia Conscienciologia, todo dia, de 12h30 às 2h30, é uma aula gratuita. Tem vários da Conscienciologia disponibilizando gratuitamente. Então, tem várias instituições conscienciocêntricas ou instituições que estudam a Conscienciologia, ensinando como trabalhar com as suas energias. Mas eu penso que esse vídeo do EV, ele tem só 5 minutos de duração, ele deve já te ajudar bastante nesse processo. E você entrando no site das tertúlias, você vai achar várias instituições que ensinam à distância também, principalmente, né? Tem a Reaprendência, a OEC faz palestras online, a Conscius faz cursos, a Apex, que é da programação existencial. Isso aí a gente pode passar uma relação, né, para você. Fabi, acho que vale a pena depois disponibilizar aí também para todo mundo, todas essas ICs que já têm cursos à distância. O IIPC tem curso à distância também, tem curso de projeciologia, no modalidade EAD. Aí eu acho que ajuda, né? Quem está chegando agora também a saber o que a Conscienciologia oferece online. Karina, avisar aí para o pessoal que a gente acabou de colocar no chat o link do vídeo que ensina a fazer o estado vibracional, que é essa técnica que a professora está explicando para fazer a desassimilação das energias. Então, vocês não só clicar no link, mas já copiar e salvar em algum lugar aí do computador de vocês ou do celular, no bloco de notas, para vocês poderem ter como recurso ao longo aí da quarentena e da vida também, né? Legal, bacana. E depois a gente vai disponibilizar também o site das outras ICs que tem curso EAD. Eu acho que é legal para ajudar, né? Quem está nesse momento aí da quarentena poder acessar a informação. E a gente vai divulgar em breve também pela CIP o curso Energia dos Ambientes, que a gente já gravou e está só faltando colocar realmente aí à disposição. Em breve vocês vão ter informação sobre ele. Mais dúvidas? A Flávia comentários? A Flávia faz um comentário que é a primeira vez que ela está assistindo e que está amando.
E ela diz que já faz tudo o que você comentou aí na palestra, principalmente sair do corpo. Que legal. Seja muito bem-vinda, Flávia, e a Conscienciologia, a CIP, as nossas palestras. Todo sábado a gente vai fazer palestras online, nesse mesmo horário aí das 4 da tarde. Tem A uma Ana pergunta Paula... que veio, desculpa, Fabi, que veio uma pergunta depois da Flávia aqui no privado para mim. Ah, tá, pode falar. Quando as doenças começam a aparecer, é porque está abreviado, não sei se é quando ou se quais doenças começam a aparecer. Uma pergunta da Pri. Quando? Eu estou achando que são quais, porque está abreviado, tem um QD, mas eu acho que deve ser quais doenças começam a aparecer, talvez por conta da assimilação das energias. Tem algumas doenças que são, na verdade, colocar dessa forma, as doenças, elas são psicossomáticas. Então, vale a pena, quando a gente tem qualquer doença que seja, avaliar como é que está o nosso padrão de pensamentos, sentimentos e energia. Aí, os pensamentos. Às vezes, a nossa energia está muito baixa, a gente está sendo drenado, não está percebendo, tem um trabalho muito estressante, então está com cansaço físico e mental, e aí fica mais fácil para a doença se manifestar. Às vezes é a forma como a gente cuida do nosso soma, né, do nosso corpo físico. Então, a gente pode estar sedentário, se alimentando mal. A longo prazo, o corpo vai pagar a conta disso também. Mas esse sedentarismo, se a gente avaliar, ele tem origem também na nossa vontade. Então, é uma falta de vontade. Tem a ver com as nossas sabotagens, a nossa forma de pensionizar também. Às vezes é uma mágoa que eu tenho, um ressentimento, um complexo de culpa muito grande, e isso eu vou somatizando. Então, tem algumas doenças autoimunes que a pessoa está, de alguma maneira, até se punindo, mas muitas vezes ela não tem lucidez. Na maioria das vezes, a gente não tem lucidez. A gente adoece e só depois vai entender o significado, né, dessa doença, o que ela está trazendo aí para a gente. E aí tem alguns livros bacanas, né, para quem quer estudar a psicossomática, que pode ajudar, né? É a doença como mutação, acho que é isso. Não lembro o autor. Tem Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam, também vale a pena. A Louise Hay tem alguns livros falando sobre o processo da gente se curar. Eu acho que é a doença como ponto de mutação, se eu não me engano. Mas isso tudo tem origem nos nossos pensenes. Né? Que, da minha forma de pensar, eu vou gerar um desequilíbrio energético em mim e muitas vezes eu somatizo esse desequilíbrio. Então, ele começa na minha ideia. Então, lá, estou me vitimizando, por exemplo, perdi a vontade de viver. Aí a minha energia vai dar uma baixa também. Estou bloqueando os chakras. Estou muito magoada com alguém, cardiochakra totalmente bloqueado. A médio prazo, 3 anos eu com o chakra super bloqueado, probabilidade enorme de eu ter um problema cardíaco, em função do meu pensamento, da minha emoção, do meu sentimento, que vai gerar aí um distúrbio somático. Então, muitas doenças têm sim aí origem na pensenidade. Vale a pena avaliar. Até do recém-nascido. Né? A pessoa pode desenvolver na própria barriga da mãe. Às vezes a influência com a troca da mãe. Se a mãe passou por alguma dificuldade na gravidez, isso já influencia a gente, né, energeticamente. Às vezes a pessoa estava em dúvida se ia ter criança ou não. Se a pessoa é muito sensível, a criança pode captar todas essas emoções, né? Então, vale a pena ficar atento. E fora os resquícios aí das retrovidas, né? As vidas passadas. A Consecutivos tem uma instituição que estuda esse processo das vidas passadas. Também tem uma série de palestras e cursos à distância. Então, muitas vezes é em função disso também. A pessoa ela traz uma marca da vida anterior. Então, pode ser que ela não tenha se curado ainda consciencialmente e ela vai trazer a doença no corpo físico de novo. Às vezes ela até se cura, digamos um fumante, né? A pessoa fumou muitos anos, ela compromete o cardiochakra, os pulmões, o coração nessa vida. E ela morre disso. Pode ser que na outra ela até nasça com resquícios, já com um problema pulmonar, em função da vida anterior dela, que ela maltratou o corpo físico, né? Maltratou o soma. Então, isso também influencia.
Então, vale a pena a gente começar a cuidar do soma, até para na próxima vida também vir mais saudável, né? Um corpo melhor ainda do que esse. Mais imune ainda, mais resistente, né? Então, vale a pena refletir sobre isso também. É um complemento a essa pergunta que você acabou de responder. A mesma pessoa pergunta: virar vegano ajuda? Olha, eu acho que depende muito. Eu acho que o vegano ele acaba tendo várias deficiências. Então, tem que ter uma alimentação muito regrada. Mas normalmente ele precisa de complementos. Aí vale a pena, né? Que tipo de alimentação é essa que você não consegue retirar tudo que você precisa dos alimentos? E nessa fase mais aí de pandemia, que a gente precisa estar com a saúde bem em dia, né, com os exames em dia, energia densa, principalmente, né, quem está fazendo assistência energeticamente, como a gente comentou aí da TENEP, exteriorizando, equilibrando a sua família, precisa ter bastante energia densa, porque a humanidade está muito mexida. Então, dependendo do nível de consciência que a gente vai assistir, que a gente vai ajudar, eu preciso dessa energia da carne, sim, para me reequilibrar. Tá? Então, cada caso é um caso, sabe? Não tem... É importante a gente estar lúcido quanto a isso. Eu acho que, às vezes, a pessoa virar vegana, ela pode até prejudicar a saúde dela. Na hora de fazer o exame de sangue, está faltando uma série de vitaminas, ou qualquer assistência que ela faz, ela adoece depois. Ou ela tem um limite, né? A gente falou de só banca quem tem competência, né? Então, às vezes, a banca dela é menor, ela não vai ter tanta competência assim, porque ela está com uma defasagem de energia densa também. Então, isso vai muito em função do trabalho de cada um, eu acho. Por isso que para cada um ponderar aí no seu caso que seria mais adequado, né? No meu caso, eu como carne, eu preciso ainda da energia da carne em função do trabalho que a gente está aqui desenvolvendo e da demanda energética também, principalmente em função da demanda de energias, dos trabalhos da TENEPS, principalmente. Agora uma pergunta da Helena. O que fazer para me blindar no meio de uma confusão energética? Por exemplo, uma discussão, porém sem ter como me afastar da pessoa, ou melhor, sem poder me afastar. Tá. Então, vamos lá, digamos que você convive com uma pessoa, ela está muito alterada, né, em função disso tudo. Às vezes, nem antes da pandemia, ela já estava, né? Ela chega do trabalho, qualquer coisinha ela briga ou descarrega em você. Então, isso não quer dizer que a questão é com você, ela está descarregando, né? A angústia dela é uma forma, às vezes, de pedir ajuda que a pessoa tem. Às vezes, ela não vai conseguir falar, eu estou com um problema aqui no meu trabalho, me ajuda a elaborar. Ela já vai chegar com tudo, gritando, ou qualquer coisinha, explodindo, e aí cria esse ambiente, né? Ela está exalando essa energia. Então, primeiro, entender que isso não é pessoal, avaliar, tirar da gente, para a gente sobrepairar um pouco, né? Entender que a pessoa está com alguma dificuldade, pode ser que ouvindo vai ajudar, mas já começa a trabalhar com energia. Senão, toda a carga dela vem para você, porque aí todo o mal-estar que ela está sentindo vai ficar contigo. Então, de alguma forma, você vai sentir o que ela está sentindo, mas busca trabalhar, se equilibrar energeticamente para isso não te afetar tanto. Depois, quando você conseguir sair do ambiente, desassimila fazendo o EV, principalmente o EV com o Ticum, o EV mecânico, é aquele que a gente utiliza as mãos, que está no YouTube também, da CIP, mostrando como fazer o estado vibracional mecânico. Essa é a melhor forma de limpar e desassimilar. E não entra na onda da pessoa. Não retribui um ataque com outro ataque, principalmente. Sente que a pessoa está desestruturada, ok, se mantém serena para te ajudar na blindagem, já que você não pode sair do ambiente. Né? Às vezes o melhor mesmo é a gente, o negócio aqui está carregado, quero sair, mas agora não dá. Se der para mudar de cômodo, pode ser uma solução. Senão a pessoa fala, daqui a pouco ela vai parar, vai acalmar, vai serenizar. Você pode, além de trabalhar a energia, exteriorizar a energia para o ambiente, para a pessoa ir ficando tranquila. Então, isso aí requer um domínio um pouco maior de energia, mas é possível.
Quantas vezes a gente faz isso intuitivamente, né? A pessoa está com uma dificuldade, você, só de ouvir a pessoa, ela está doente, né? As mães lá colocam a mão no filho, né? Para ver, ela está com febre, está com dor de barriga, passa um Vic Vaporub, está lá botando energia junto, né? Então, isso a gente faz o tempo inteiro, exteriorizar energia. Pode ser uma outra solução para você atenuar as brigas, só com a sua presença. Agora, a última pergunta aqui veio do Instagram. A Ana Paula diz: eu sou nova seguidora na CIP, não sei muito como trabalhar energia. Aí você quer dar alguma indicação aí para ela e para qualquer um que esteja chegando de primeira vez com questão das energias? Sim, então qualquer pessoa pode trabalhar com as energias. Pela vontade a gente consegue. Nesse vídeo que eu falei do YouTube, tem lá a técnica mostrando como fazer o estado vibracional. Tá? É a CIP Rio, no canal do YouTube da CIP Rio. E botaram o link aqui no Instagram também. E no começo da palestra eu falei, né, como instalar o EV. A gente acumular energia no alto da cabeça, depois desce com a energia até os pés, traz a energia dos pés até o alto da cabeça. Você vai acelerando, acelerando cada vez mais essas energias, até fazendo essa circulação fechada de energias, até que você instala o EV, o estado vibracional. Isso aí requer bastante prática, principalmente, né? Mas pode ser que no começo a gente não sinta tanta coisa, ou tenha uma ideia diferente, você pode ter arrepios, frio, às vezes calor, cada um vai responder de uma maneira com esses sinais, né, das energias. E cada um tem um tipo de sensação. A tendência com o tempo, com a repetição, a gente sentindo cada vez mais. E aí, com o tempo, você vai começar a sentir os seus chakras, sentir a exteriorização de energia, vai sentir mais a energia das pessoas, dos ambientes. Em 3 meses, você trabalhando a EV todos os dias, aí 20 vezes ao dia, você já sai bem mais potente energeticamente, bem mais sensível, né, ao processo das energias. Senão, a gente vai trabalhar mais esses atributos nas palestras e tem esses tutoriais também no YouTube ensinando a trabalhar com energia. Então, desde o novato até o veterano, que está começando agora a estudar conscienciologia, até aquele que já estuda há 20, 30 anos, não tem saída, é o EV. A gente sempre fala, o estado vibracional é a chave da vida humana. Então, todos nós precisamos trabalhar aí com as energias e aí, dependendo do nível do traquejo, a gente vai ampliando a nossa capacidade de assistência também. A gente começa para a gente, né? Caiu a máscara de oxigênio, coloca em mim primeiro, começo a respirar melhor. Então, estou trabalhando energia, estou me melhorando, estou exteriorizando para os outros. Aí eu consigo botar a máscara e ajudar a pessoa do meu lado. Depois, você ajudou a pessoa do seu lado, ajudou a sua casa, você vai expandindo isso aí para o resto da humanidade também, né? Cada um aí no seu ritmo, no seu trabalho. Então, já deu 5h30 aqui, eu queria agradecer a presença online de todos vocês, né? De todas as partes do mundo, do Brasil, muito bacana essa interação hoje. Na quarta-feira que vem, no sábado que vem, às 4h, a gente tem mais um live, né? Mais uma aula gratuita online. Não lembro de cor qual vai ser o tema que a gente vai debater. E se vocês tiverem sugestão de tema, só mandar também que a gente aborda, né? Os temas estão livres por enquanto e a gente trabalha mais aí no próximo sábado. Foi um prazer, até a próxima, se cuidem, façam bastante estado vibracional. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.